iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre biodança. Quem está conosco é Fernanda Dorta, que é professora facilitadora de biodança. Confira! Fernanda, que bom recebê-la aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigada por atender ao nosso convite. Obrigada, Vivian. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então nós vamos conversar sobre a biodança. Então você pode começar contando pra gente o que é, como que surgiu esse método e o que o ser humano precisa resgatar para viver em harmonia? Bom, antes de falar sobre biodança, em si, dizer que eu acho que a gente precisa mais do que nunca, mais do que urgente, resgatar a nossa vinculação com a natureza. Esse elo perdido entre o ser humano e a natureza, essa separação que eu não sei em que momento aconteceu, mas ela aconteceu, e eu acho que o que a gente está fazendo hoje, enquanto processo de desenvolvimento humano, é resgatar isso. Então, a biodança é um sistema de integração e de desenvolvimento humano que foi criado por um ser humano que era poeta, ele era pintor, conhecido como Rolando Toro. Ele nasceu no Chile na década de 20, faleceu dia 16 de fevereiro de 2010 e deixou um legado muito bonito. Ele construiu um modelo teórico baseado na biologia, na antropologia e na psicologia, e criou um modelo teórico que envolve música, que envolve o processo de desenvolvimento que acontece em grupo e que acontece através de movimentos integradores, e é um sistema de reaprendizagem afetiva, de reaprendizagem das funções originárias da vida, ou seja, da gente resgatar os nossos instintos de conservação da vida, e isso acontece através da música e de exercícios que ele estudou durante muitos anos. É uma combinação de música com exercício, e aí vai acontecendo todo esse processo de desenvolvimento humano. Ele é muito progressivo, então não é numa primeira aula que uma pessoa vai sentindo o efeito no seu corpo, leva um tempo, depois de dançar um tempo, que a pessoa vai começar a ver os efeitos da biodança na sua vida. Quais são os principais objetivos e os benefícios para quem pratica, então, a biodança? Então, como eu falei, acho que o principal objetivo mesmo é a nossa reaprendizagem afetiva, nossa reaprendizagem e de vinculação, de a gente retomar a nossa alegria de viver, da gente desenvolver a nossa vitalidade, da gente desenvolver a nossa criatividade, a nossa transcendência, a gente poder ir além do nosso ego, E então os principais benefícios fisiológicos da biodança dizem respeito a aumento da resposta imunológica, baixar os níveis de estresse crônico, porque o estresse ele faz parte do nosso sistema humano, mas o estresse patológico diz respeito ao estilo de vida que a gente tem, Então, com o tempo dançando, a gente vai diminuindo a ansiedade, vai diminuindo o estresse. E também acho que um benefício bem interessante é a pessoa se reconhecer a sua identidade no mundo
E não a sua identidade a nível da sua personalidade, mas a nível da existência. Eu acho que a biodança ela trabalha muito a questão da gente integrar, né, a mística, a ciência, né, e a poesia. A biodança la pensé como una poética del encuentro humano, ¿no? Como un modo diferente de relacionarse en un mundo extremamente solitário. Que lindo! E qual que é a importância? Claro, nós estamos falando da biodança, né? E é claro que nós vamos falar da música e da dança. Então, como que esses duas casam-se nesse processo, então, que você está contando pra gente? Então, o Rolando Toro, quando ele iniciou esse processo, foi mais ou menos na década de 60, ele participou de um trabalho junto à Escola de Medicina do Chile, da Universidade do Chile, onde ele fez alguns experimentos com pacientes psiquiátricos. E ele começou a utilizar a música, né, e utilizar a dança para ver o que deflagrava, né, nessas pessoas. E ele descobriu que a música ela tem um efeito muito intenso no ser humano, né? E não é qualquer música, né? Ele chama, o conceito que ele traz são músicas orgânicas. São músicas que deflagram emoções, que deflagram sentimentos. Não é qualquer música, né, que deflagra isso. Então, as músicas da biodança, elas têm que estar muito combinadas com exercícios que ele propõe, né? Então, seja exercícios rítmicos, seja exercícios mais melódicos, né? Mas o objetivo mesmo da música para a biodança é deflagrar uma vivência, um processo integrador para o nosso corpo e para o nosso processo existencial, né? Já a dança, o Rolando ele pesquisou muito, né, a antropologia da dança e ele traz a dança não no sentido dos nossos gestos coreografados, né, que as pessoas vão fazer uma aula de dança, a pessoa já pensa no balé, né, já pensa numa dança mais mecanizada, mais com uma disciplina da dança, né? Mas a dança para a biodança, ela diz respeito a gente encontrar o nosso movimento pleno de sentido, né? Então, você não precisa dançar para fazer biodança, basta você, né, o Rolando que dizia, né, se você tem um dedinho, mexer esse dedinho, você pode dançar a vida, né? Então, dança para biodança, se a gente pegar a etimologia da palavra biodança, né, bio é vida e dança é um movimento da vida pleno de sentido, né? É de a gente realmente restabelecer esse encontro da nossa vida e fazer dela uma dança, né? E poder integrar essa dança cósmica, porque eu acho que a dança é no sentido da gente reformular, né? A dança para a biodança é no sentido da gente buscar uma reformulação dos nossos valores, né, sociais, enfim. Então, dançando mesmo, encontrando o ritmo, a melodia, o encontro com o outro, o encontro consigo mesmo, que a gente vai desenvolvendo isso na nossa humanidade. E o que faz a biodança ser um sistema de integração humana? Você estava falando isso um pouquinho, então, em relação ao outro. Então, como que se dá, né, como que ocorrem essas aulas e dessa relação? Sim. Então, o sistema de integração na biodança, ele se dá, eu acho que a integração, quando a gente diz, é esse convite de conexão com a vida, né? Então, o Rolando, ele traz uma visão, um conceito, que é um princípio, que é o princípio biocêntrico, né? A vida está no centro, ou seja, o universo, né, o nosso sistema solar está organizado em função da vida. E eu acho que isso muda um pouco o nosso paradigma, né? Porque tanto da política, das relações sociais e tudo mais, né, nem sempre eu acho que a vida é prioridade, né? Eu acho que é uma coisa para a gente refletir aí junto. A vida é prioridade, né? Então, para a biodança, nesse processo de conexão com a vida, ela se dá em 3 níveis, que é a conexão consigo mesmo, a conexão com o outro e a conexão com o universo, com o cosmos,
né? Esses 3 níveis, não que numa aula de biodança eu vou trabalhar agora eu vou trabalhar só a conexão comigo mesma e depois vou trabalhar a conexão com o outro. Pode ser que tenha um exercício ou outro que tenha esse objetivo, mas nesse processo de conexão com a vida, essa conexão se dá nesses 3 níveis. Então pode ser que numa experiência de um encontro contigo, eu estabeleça uma conexão com o universo como eu nunca tive, né? Através de um olhar, através de um abraço, né? Então a biodança ela busca esse processo de integração nesses 3 níveis. E também tem uma outra questão, assim, quando a gente fala de desenvolvimento humano, né? Que é a questão da gente pensar o que nos desintegra, né? Se a gente pensar aí ao longo do nosso processo civilizatório, né? Daquilo que eu falei no início, né? Dessa desvinculação do homem com a natureza, né? A gente vive numa cultura de dissociações, né? E essas dissociações elas vão vão fazendo com que aquilo que eu sinta seja diferente daquilo que eu pense e daquilo que eu faça. Então, o processo de integração na biodança, ela busca essa coerência entre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Então, isso é um processo, progressivo, né? E eu acho que precisa de muito desenvolvimento da nossa relação em feedback, né? Tanto com o outro quanto com o ambiente, onde a gente está morando, né? Enfim, nas nossas relações sociais, familiares, mas para a biodança é essa busca por essa coerência também. E como que funciona uma aula, né? Ou como que se dá esse processo para quem decide, né, fazer o mesmo, né, ou buscar isso tudo que você está comentando com a gente? Então, a recomendação é que uma pessoa que nunca tenha feito biodança, que ela procure um grupo iniciante, né? Uma aula funciona uma vez por semana, porque o que a gente deflagra no corpo, né, são memórias, né? Então não poderia ser mais de uma vez por semana para não gerar um estresse, né? E já que é um processo de integração, então a gente precisa fazer com muito cuidado, né? Então uma vez por semana. O grupo ele tem 2 momentos, assim. Tem um primeiro momento que a gente chama de roda de intimidade verbal, onde as pessoas trazem as suas vivências das suas experiências e o que tiveram de vivência da aula passada. Elas vão compartilhar se tem alguma coisa que marcou, se alguma coisa ficou muito viva. E é um momento da gente compartilhar os nossos processos, né? Depois, no segundo momento da aula, quando começa a música, ou geralmente a gente inicia com roda ou com caminhares, né? Depois as pessoas vão aos poucos, né, entrando na música e a gente não fala mais. Então a gente deixa essa linguagem verbal que a gente utiliza tanto, né, no dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente utiliza a nossa linguagem corporal para a gente expressar as nossas emoções e sentimentos de acordo com o convite, que são as consignas, né? Ninguém é obrigado a fazer nenhum exercício, mas é sempre um convite, é sempre um convite que a gente possa ir um pouquinho mais, né? Então eu dou, né, o professor de biodança faz um convite, dá uma consigna, né, e o aluno, né, faz ou não esse exercício. Então, à medida que depois a gente sempre inicia com exercícios mais rítmicos, para a gente trabalhar principalmente a questão da nossa vitalidade. E depois, e não que a vitalidade também não seja trabalhada com músicas mais lentas, né? E depois a gente tem um momento que a gente chama de curva fisiológica da aula, né? Que é um momento onde a gente faz exercícios mais de fluidez, exercícios para liberação de tensões crônicas, né? Geralmente no pescoço, nos ombros, né? No quadril. Então a gente faz exercícios para destensionar. Então essa curva fisiológica da ativação e para o repouso, ela é o que a gente chama de balança neurovegetativa.
É isso que vai gerar um equilíbrio orgânico no nosso organismo, né? Que vai trazer esse estado de homeostase, ou seja, desse equilíbrio interno, essa sensação de bem-estar, né? A sensação de prazer de viver. A gente poderia chamar isso também de energia vital, né? Como muitas outras filosofias trazem. Enfim, então, depois do tempo também, progressivamente dançando, a pessoa vai sentindo essa melhora, essa resposta imunológica e todos esses efeitos maravilhosos que a biodança traz. E todo mundo pode participar, ou há uma questão de idade? Como que é esse processo também? Todos podem participar, eu acho que quanto maior a diversidade, assim, num grupo de adultos, por exemplo, melhor, né? Homens, mulheres, pessoas mais idosas. Mas a biodança, ela tem algumas aplicações específicas. Ela tem aplicação para criança, tem aplicação para adolescente, tem a biodança de gerontologia, que é para idosos, que daí são exercícios específicos, geralmente para idosos que têm muita dificuldade de locomoção, né? Então tem exercícios e músicas bem específicas para isso também. Tem biodança clínica, né? Então que faz um trabalho. Hoje a biodança é reconhecida como PICS, que são as práticas integrativas complementares do SUS. Ela é uma dessas práticas, né? Mas tem todo um processo aí também de reconhecimento, né, a nível nacional. E ela também tem algumas extensões, por exemplo, biodança com argila, biodança em argila, biodança aquática, e biodança e neoxamanismo, enfim, tem uma série de extensões da biodança também. Mas a aplicação, sim, acho que todas as pessoas são super bem-vindas a fazer. E também tem biodança, aplicação para cegos, enfim, eu acho que é para todo ser humano que queira desenvolver o seu potencial de ser e de estar no mundo. E essa questão você falou, né, dessa busca dessa integração com a natureza, né, talvez esse elo que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Há também atividades que ocorram junto da natureza, né, nesse processo todo das aulas? Sim, sim. Tem também uma aplicação, uma extensão da biodança na natureza, que ela utiliza exercícios sem música. A biodança também utiliza o canto, né, a voz, em alguns momentos também tem uma extensão de biodança e voz, mas na natureza geralmente são exercícios muito voltados para o silêncio, assim, para a gente aprofundar essa conexão com a natureza, né? Então, são sem música, mas também em grupo, né? O grupo na biodança é extremamente importante, assim, né? Porque ele é um biogerador de vida, né? Eu acho que o grupo passa a ser um processo de aceleração do nosso processo de desenvolvimento, porque é na relação com o outro que a gente se desenvolve, né? Então, o grupo ele passa a ser uma matriz de renascimento. Então, o grupo ele é fundamental para a biodança, né? Então, você não vai ver biodança sozinho, né? Hoje por conta, né, da questão do distanciamento social que a gente está vivendo, né, não está tendo, os grupos não estão tendo aula de biodança. Eu estou morrendo de saudades, assim, porque faz realmente muita falta, né? Mas alguns grupos estão se encontrando virtualmente, não para uma sessão de biodança, mas para poder manter o vínculo do grupo, de repente uma aula para dançar e destensionar, sabe, uma música. Mas não é possível fazer nem biodança pela internet e nem biodança sozinho. Precisa do grupo. É o contato. É o contato. Sim. Exatamente. Muitas coisas nós estamos aprendendo a fazer no afastamento, mas o contato é fundamental para outras muitas coisas, né? É fundamental. E agora a gente tem que pensar também como é que vai ser esse retorno e esse contato, né? Uma vez que a gente está vivendo um período de pandemia, né, vai ter que ser de uma forma muito progressiva, né? Na biodança, o Rolando Toro diz que o abraço é o maior ato político, porque é quando a gente realmente consegue estabelecer
uma comunicação, uma ressonância um com o outro, né? Se a pessoa está aberta, porque também precisa ter relação e feedback para isso, né? Mas o abraço é um dos exercícios mais importantes da biodança. E a gente jamais vai iniciar, né, um abraço numa primeira aula de biodança, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, às vezes a vida inteira nunca abraçou ninguém, né? Então, por isso essa questão do cuidado e da progressividade, né? Porque realmente é algo que mexe muito com a gente, né? Seja olhar nos olhos, seja tocar as mãos, né? Essa acho que é a poética do encontro humano. Né? Sim. E Fernanda, a gente leu algo a respeito da biodança que dizia mais ou menos assim: biodança, a poética do encontro humano. Até você falou que o próprio idealizador era poeta também, né? O que você pode contar para nós, então, dessa poética em relação às aulas e esse processo, então? Sim. Eu sinto que é a gente resgatar a sacralidade da vida, né? Eu acho que resgatar a nossa ancestralidade, né? Resgatar o ritual do encontro humano, né? O Rolando Toro, ele não foi bobo, não. Ele foi buscar lá nas origens, né? Hoje a gente está aqui na MORC, né? Que é um espaço onde traz a filosofia egípcia, né, com tanta veemência, com tanta beleza, né? O Rolando, ele também bebeu dessas fontes, né? Ele bebeu da filosofia, ele foi buscar e ele viu o quanto que esses rituais, né, seja com música, com instrumentos, como eles são importantes para nós humanos, né? Como a arte é importante para o ser humano. Né? Nós não vivemos sem a poesia, sem a arte, nós precisamos. Então, quando eu falo em resgatar, em reabilitação existencial, é na gente justamente resgatar a beleza da vida, sabe? É a gente poder se conectar com um aspecto luminoso mesmo do ser humano. É criar esse campo de ressonância de luz, que é o que o nosso planeta precisa, né? Então, a poética está no sentido do encontro, né? De a gente resgatar esse ritual do encontro humano. Porque a nossa vida ela está tão destituída de significados, né? A gente tem uma quantidade tão grande de informação hoje em dia, mas, de fato, o que a gente faz com tudo isso? Né? Será que isso é realmente, para o nosso processo existencial, é significativo, essa enxurrada de informação que a gente... Então, é nesse sentido mesmo, da gente devolver ao ser humano a sacralidade da vida. Não só a nível de vivência, mas também de experiência, mas também como visão de mundo. Né, como visão do princípio biocêntrico, que é colocar a vida e poder reconhecer a beleza da vida que está dentro de nós, mas também está ao nosso redor, né? Então, você comentou que em relação às etapas das aulas, nada é coreografado, mas como professora, há algo que, digamos assim, que você prepara antes para saber, né, qual o caminho que vai ser seguido em cada, embora seja um encontro semanal, mas ao longo desse processo, quais são as atividades que vão ser realizadas, ou há uma repetição entre uma aula e outra? Os exercícios basicamente são os mesmos, mas, por exemplo, ele acontece de uma forma muito progressiva. Né? Então, a gente tem exercícios desde caminhar, para a gente poder se conectar com o ritmo. Eu acho que o ritmo nos traz para a presença, né? A gente está no programa Presença e Harmonia, e eu acho que para a gente trazer a nossa presença para o aqui e agora, a gente precisa se conectar com o ritmo da música, né? Então, você vê os rituais africanos, né? O quanto que eles usam o som do tambor, né? O pé no chão, isso é para a gente se trazer para o momento presente, né? Então, a gente tem desde caminhares, quanto danças rítmicas, como também rodas, né? Cirandas, rodas de embalo, enfim, são uma série de exercícios. O Rolando Toro deixou mais de um catálogo de exercícios, assim, são muitos mesmo, são muitas músicas também, e... acho que qual que era a pergunta que eu me perdi aqui um pouquinho?
Se na verdade, assim, em relação às aulas, né? Ah, tá. Se há sempre uns exercícios que são repetitivos ou há uma preparação anterior. Sim. E é importante que realmente essa preparação a gente não pule. Por exemplo, eu jamais num exercício, num grupo iniciante, vou dar um exercício super avançado de transcendência, por exemplo. Eu posso até dar um exercício de transcendência, mas eu tenho que pensar no exercício de transcendência para um grupo iniciante. Então, não adianta a pessoa acessar uma vivência de transcendência se ela não integrou primeiro a sua atividade motora, se ela não fez uma integração afetiva com o outro e com o grupo. Então, é muito gradual mesmo, né? Apesar dos exercícios serem os mesmos, ele nunca vai ser o mesmo na vivência, porque a vivência é a experiência vivida no aqui e agora com grande intensidade. Então pode ser que o meu caminhar da aula que vem, da próxima aula que eu vou fazer, eu estou lá caminhando, posso caminhar inclusive com a mesma música. Não vai ser a mesma coisa, porque o teu momento presente, aquilo que você está sentindo no momento presente, não é o que você estava sentindo na outra aula. Então, os exercícios, eles são os mesmos, mas a vivência nunca é a mesma. E como que é o processo de formação, né, para a biodança? Sim, para fazer formação de professor facilitador, é importante que a pessoa esteja dançando num grupo regular, né, num grupo iniciante regular, pelo menos de 6 meses a 1 ano, e a formação tem várias escolas no mundo, né? Tem no Brasil, aqui no sul do Brasil tem Porto Alegre, tem em Santa Catarina, em Florianópolis, que é onde eu me formei, tem 3 escolas em Santa Catarina, aqui em Curitiba ainda não tem, mas tem um movimento para ter, tem em São Paulo, enfim, tem no Brasil inteiro, no Nordeste o movimento da biodança é muito forte. O Rolando, quando ele começou a espalhar a biodança, ela era conhecida como psicodança ainda, né? E depois que teve uma reformulação semântica para o termo biodança, né? Ele foi indo, ele viajou, foi para a Europa, foi para a Itália, foi para vários países da Europa. Então, a biodança tem no mundo inteiro. Quem quiser fazer biodança é só procurar na sua cidade, geralmente nas capitais tem, né? E procurar um grupo iniciante para depois, se gostar, né, poder fazer a formação. E você pode também fazer a escola de formação somente como um processo de aprofundamento, né? Não precisa necessariamente tirar um título de professor facilitador, né? Mas é uma formação que dura de 3 anos e meio, mais ou menos 3 anos e meio, praticamente uma graduação, assim. E também tem estágio supervisionado, estágio de observação e o professor titulado também tem que desenvolver um TCC, né, que é um trabalho de conclusão de curso. E, em média, quanto tempo leva o período de uma aula? Uma aula para grupo iniciante, assim, geralmente é 2 horas, né? Para grupo mais avançado, até umas 3 horas. Mas é de 1h30, 2 horas para grupo iniciante. Tenho certeza que nem se percebe o tempo passando. Não percebe. E vai depender muito, assim, do grupo, do que o grupo traz, né? Porque na roda verbal. Então, às vezes, as pessoas estão com muito mais necessidade de falar, então, às vezes, a roda pode ser um pouco mais longa, e daí também, às vezes, através de uma fala de uma pessoa, às vezes eu tenho que modificar na hora toda a aula, assim, né? E tem toda uma preparação, né? Eu não escolho os exercícios na hora, né? Tem toda uma preparação anterior e é muito de acordo com a necessidade do grupo e dos processos humanos que as pessoas estão vivendo. E, Fernanda, para a gente, né, já ir caminhando para o final, então a gente pode realmente dizer que a biodança ela nos ajuda num processo de crescimento pessoal e amadurecimento expressivo da nossa identidade? Sem dúvida. Como eu falei antes, a nossa identidade se faz na presença do outro, né? Então, o outro, a relação com o outro o tempo inteiro nos traz notícias de quem somos, né? E porque nós somos mamíferos, nós somos seres relacionais,
Nós somos seres naturalmente afetivos, então a gente precisa resgatar esse instinto gregário, né, da nossa espécie humana para que a gente possa realmente restabelecer essa vinculação com a natureza, né? Então, para a nossa identidade pessoal, não é identidade no sentido da gente ficar preso a esse conceito de individualidade que o mundo o tempo inteiro força para que a gente seja, né, individualista. Mas não, é da gente reconhecer que a nossa identidade, ela, enquanto espécie, a nossa identidade só é possível porque a gente está vinculado, todos nós estamos interligados, né? Então, sem dúvida, para o nosso desenvolvimento pessoal, né, e humano, é muito importante que a gente também reconheça a nossa identidade e o nosso valor de estar aqui no mundo, né? Perfeito, Fernanda. Agradeço muito sua participação, por contribuir conosco. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Vivian, e a todos vocês pelo espaço. Imagina, obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!